Existem diferentes tipos de produtores e diferentes papéis que você pode ocupar dentro de uma equipe de produção. Vamos começar com alguns exemplos. O produtor técnico é aquela pessoa que está ali na lida junto com a equipe técnica. Esse é o cara que mais entende de luz, som, cabo. Às vezes é chamado de hold, às vezes é chamado de produtor técnico, é a pessoa que passa cabeamento, que garante que os equipamentos estão ligados. E se alguma coisa acontece ali no palco, na hora do vamos ver, ele consegue dar uma assistência técnica, ou pelo menos ele sabe qual é o cabo, tem noção de quem ele precisa cobrar. Então o produtor técnico tem esse conhecimento da parte técnica muito mais aflorado, sabe? E aí, geralmente, esse produtor também fica ali fazendo algumas outras funções, ou ele faz a contrarregragem, ou ele faz o papel de hold, como eu falei, fica na coxia, mas fica atento a qualquer movimento, porque às vezes você tem projetos, espetáculos, shows em que você tem troca de equipamento e troca de instrumento. Então, todo esse vai e vem e esse olhar, esse cuidado, essa coordenação tem que ser feito por um produtor técnico. Também tem um assistente de produção, que é o cara, bichinho, o assistente de produção, meu amigo, sofre, porque é o cara que ele vai fazer tudo. Ele vai fazer todos os corres, ele é o motoboy, ele é o peão, ele é o carregador, ele é tudo. Ele é a pessoa que a gente usa para todas as ferramentas que precisa. É a pessoa que às vezes vai estar fazendo planilha junto com você, é a pessoa que vai estar carregando coisas, ou é cronograma. Eu sempre boto assistente de produção para fazer cronograma, gente, porque eu, Bárbara, particularmente, não gosto. Eu não gosto de planilha de Excel, isso é um fato. Eu, Bárbara, não gosto de planilha de Excel. Então, quando eu tenho assistentes de produção que são ótimos em Excel, em organização, em planilha, eu falo pronto. E uma dica que, assim, as pessoas, elas ficam achando que tem que contratar pessoas parecidas com você. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que contratar pessoas complementares a gente. Então, se eu sou muito boa de Excel, eu não vou contratar alguém muito bom de Excel. Vou contratar alguém que é muito bom em conversar, no tete-a-tete, em negociação. Porque daí eu fico aqui, blá, 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 e a pessoa tá lá na tratativa. Se a pessoa é muito organizada e o outro é muito mais dinâmico, eles vão se complementar. Enfim, eu acho que vai muito para esse lugar, assim. Então, eu sempre busco ter pessoas que estão fazendo assistência, ou que estão comigo num projeto, ou que também estão fazendo produção, mas acabam estando nesse lugar de um braço direito meu, especificamente. Eu sempre tento orientar dessa forma. É muito legal porque eu tive já alguns assistentes de produção e eu fui muito feliz com eles porque eu consegui ir botando em prática coisas que os meus mestres, os meus professores de produção foram me ensinando, mas também percebo a hora que eu consigo colocar a minha identidade Bárbara, sabe? E é muito prazeroso pra mim, acho que é uma coisa que eu tenho cada dia mais trabalhado, que é muito prazeroso pra mim dar aula, ensinar ou estar nesse lugar de condução. Teve 2 produtores que tiveram comigo no filme agora, que um amigo meu falou assim, eu vou roubar eles de você, vou levar eles pro mercado. Eu falei, porque você não vai fazer isso não. Porque você não viu tanto de conversa no privado que eu tive. Cada vez que aconteceu uma coisa no grupo, eu ia lá no privado, conduzia, explicava, brigava, falava, explicava de novo, faz isso, faz aquilo. Fui entrando nessas, porque quando eu percebo que a pessoa tem o mesmo flow de, tipo, eu tô aqui pra fazer acontecer, eu vou mesmo pegar e vou falar, vem. O assistente é seu braço direito, o assistente de produção. A equipe toda de produção, cada um tem que estar muito bem alinhado com a sua função, porque assim não tem treta. Cada um vai fazendo o seu rolê. Isso a gente falou do assistente e do diretor e do produtor técnico. Um outro papel é o de produtor executivo. E aí, gente, veja, tem uma diferença entre produtor executivo do teatro, do show, do stand-up, de uma peça, de um espetáculo. Tem o produtor executivo do audiovisual. Esses 2 produtores, eles têm algumas diferenças em suas funções e suas colocações dentro do esquema ali do jogo. De uma maneira geral, eles coordenam equipes, mas o produtor executivo desse que eu falei, que é do espetáculo, do teatro, do tudo, ele é o mão na massa. Ele é o produtor que sabe tudo, que coordena todo mundo, que gerencia todos, que gerencia a equipe, que conduz, que tem toda uma responsabilidade, sabe quando todos estão ganhando, mas provavelmente não vai ser ele que vai fazer o encerramento, porque ele tem um diretor de produção acima. E aí, para vocês entenderem,
O produtor executivo do teatro geralmente tem um diretor de produção acima. No audiovisual, o produtor executivo está acima e o diretor de produção está abaixo. E os produtores outros estão aqui, sabe? Eu, como vim do teatro, venho de espetáculo, de show, de musical e tal, eu era produtora executiva nos espetáculos. E aí eu fazia logística, cronograma, absolutamente tudo. Gestão de equipe, catering, alimentação, equipamentos, fornecedores, objetos, cenário, comprava passagem, tudo. Tudo que você imaginar, tudo. Eu reportava pro meu diretor de produção tudo que acontecia e ele ficava com o business e ele que fechava as negociações dos cachês das pessoas. Mas nada impede de você, enquanto produtor executivo, também fechar, tá? O produtor executivo tem que saber um pouquinho de cada coisa. Ele não precisa saber como é que ele liga a luz tal, mas ele tem que saber que a luz está desligada para ele chamar o técnico de luz e falar assim, amigo, ó, temos com alguma coisa aqui. Tem alguma coisa faltando aqui. Os microfones estão ok? Galera tá ok? O check final, o olhar final é o do produtor executivo. No audiovisual e set é diferente. O produtor executivo geralmente é o dono do projeto junto com o diretor. Então, quando você vê lá no filme Executive Producer como primeirão, assim, pá, é por isso. O produtor executivo tem esse peso. E ele é o cara do business. Ele é o cara que contratou, que juntou com o diretor ou com o idealizador do projeto e fez aquilo acontecer, desde da negociação, de tudo, da idealização artística, inclusive, do projeto. Então, ele está muito envolvido com a parte bem embrionária, sabe? Mas também é o tubarãozão que vai estar ali em negociação e brigando e falando e isso e aquilo e exigindo a conduta do diretor de produção para executar tudo que vem do lado daqui. Então eu, enquanto produtora executiva de cá, digo, ó, o projeto será esse, faremos dessa forma, esses são os profissionais que estão envolvidos, eu tenho o contato de todos eles, eu tenho a negociação de todos eles e eu que determino as equipes de cada um e o que vai precisar junto com o diretor ou com o idealizador do projeto. Então a gente dá o start daqui. Tem essas duas diferenciações, mas assim, na hora do vamos ver, tem que saber um pouco de tudo também para isso, para que você consiga garantir que está saindo dentro do conforme, que está saindo conforme o combinado, conforme o pagamento. Que aquela pessoa tá fazendo ali, ela veio ali para fazer tal coisa. Se ela não faz tal coisa, você vai ter que ser a que vai falar assim, vem cá, onde está o gargalo? O que está acontecendo e vamos melhorar e vamos ajeitar e não é por esse lado e era em qualquer que seja a situação de diferença de projeto que você está ocupando, é essencial que você saiba um pouco de cada coisa. Que você seja muito sábio, tá de olho no todo o rolê e principalmente engolir sapo. Mas a gente vai fazer um outro vídeo só sobre isso.